Muito bem, gostaria de conversar com você hoje, e lógico, todos são sempre bem-vindos aqui neste tempo em que nós temos para refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E eu gostaria então de refletir um pouco com você hoje sobre essa pergunta: quem é Jesus? É uma das perguntas, talvez, que mais as pessoas fizeram ou faz na história, né? Quem é Jesus e quem foi Jesus, e eu gostaria de apresentar Jesus para você, ou mostrar quem é Jesus para você, neste pequeno devocional que vamos fazer aqui, nesse trecho de estudo da Palavra de Deus. Diferentemente de Deus, né, ou da palavra Deus, ou do nome Deus, em si poucos duvidam da, da, da existência de Jesus, né? Todos acreditam de uma forma ou de outra que Jesus existiu. O Jesus histórico, né? O personagem em si, o homem em si, de uma forma ou de outra, todos falam que ele existiu, que realmente aconteceu aquilo com ele e tal e tudo mais. Eh, não existe discussão sobre o Jesus histórico, né? Não existe como as pessoas falarem que ele não existiu na história. Inclusive, ele é o divisor da nossa história, né? Nós temos o nosso calendário de antes de Cristo e depois de Cristo. Mas muitos têm visões distorcidas ou visões diferentes acerca de quem foi Jesus e de quem é Jesus. Eu posso colocar até dentro do âmbito religioso, conhecido como âmbito religioso. Nós temos aí, por exemplo, os mormons, né? O Jesus mormon, ele não teve um nascimento virginal. Para os mormons, Jesus não nasceu de forma natural de Maria, né? Ele é irmão espiritual de Satanás, segundo eles, e não foi Deus desde a eternidade. Isso é muito complexo, hein? E não é um em natureza com Deus, quando fala que Jesus não foi Deus desde a eternidade. Na essência e a substância de Deus Pai e com o Espírito Santo não faz parte de Jesus, segundo eles. Para os muçulmanos, aqui é só uma visão rápida, eu não estou aqui querendo explicar profundamente qual é a visão desses grupos acerca de Jesus, eu só estou querendo ilustrar aqui para vocês verem como a visão acerca de Jesus difere bastante, até mesmo no âmbito religioso. Para os muçulmanos, o verdadeiro nome de Jesus, de acordo com o Alcorão, que é o livro sagrado deles, era Issa, né? Ou Issa, não consigo pronunciar muito bem aqui. Sua mensagem foi puro Islã, segundo eles, né? Completamente rendido a Alá, ele era um servidor de Alá e completamente rendido a Alá. E Jesus ele era semelhante a todos os outros profetas muçulmanos que existiram antes dele. Então, para os muçulmanos, Jesus era mais um dos profetas, né? E assim como Maomé. Então, ele foi mais um dos profetas, como Maomé foi um profeta, né? E Sam foi um legislador, né? Sam que é Cristo no Alcorão para eles, né? Jesus no Alcorão para eles, né? Não Cristo. E os cristãos deveriam se submeter à lei os cristãos deveriam se submeter às leis do Alcorão, porque Jesus se submeteu às leis do Alcorão, segundo eles. Os discípulos originais de Jesus também foram verdadeiros muçulmanos, segundo o Alcorão. Porque eles disseram, cremos, testemunhas somos do Alcorão. Isso está lá na parte do Al-Maidah 5:111, né? Lá no Alcorão. Okay? Muito bem. Para os TJs, os Testemunhas de Jeová, Jesus é um ser criado, né? Então, se ele é um ser criado, logicamente ele não pode ser da mesma substância de Deus, ou igual a Deus, ou Deus, né? As Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, em seu estado de pré-existência, antes de vir, né? O mais alto ser criado. E teria, sim, teria tido um irmão chamado Lúcifer.
Esta é a visão dos TJs, ok? E também tem a visão aqui dos kardecistas, né? Ele teria atingido uma perfeição ou, quiçá, um grau evolutivo mais alto entre os filhos dos homens e somente após o cumprimento de sua missão, o que, aliás, é sugerido pelo autor das epístolas aos Hebreus, né, o qual entende que Jesus, pelos seus sacrifícios, teria passado de sacerdote à condição de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa parte do texto bíblico de Hebreus está correta. Jesus é um sumo sacerdote, não é um sacerdote em si. Não, agora, eles não, os kardecistas não tiram a ideia aqui de que, embora eles admitam que Jesus é, tem alcançado, mas parece que se confronta com o ensinamento do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, no qual de fato fala que Jesus figura ainda como um espírito superior. O Livro dos Espíritos diz isso, que Jesus figura ainda como um espírito superior, passível de aperfeiçoamento. Então, se Jesus ainda figura como um espírito superior, passível de aperfeiçoamento, e se ele precisa de aperfeiçoamento, então é muito complexo isso daqui também. Enfim, existem várias visões na sociedade acerca de Jesus. Existem alguns outros que dizem que Jesus nem existiu. Existem alguns outros que dizem que Jesus, aí saindo do âmbito religioso, né, que dizem que Jesus ele simplesmente foi um revolucionário, um homem que revolucionou o seu tempo. Existem alguns outros, saindo do âmbito religioso, que dizem que Jesus se apoderou dos ensinos do Antigo Testamento e simulou todas as coisas para que todas as coisas acontecessem em prol do que ele queria mostrar que ele era. Enfim, existem teorias e teorias acerca de Jesus. Mas a minha pergunta aqui talvez seja para você, quem é Jesus, né? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus nesse contexto todo em que nós vivemos? Pense um minuto e responda. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe, Jesus é Deus, e que se fez carne, habitou entre nós, ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou para que pudéssemos ter vida eterna com Deus. Jesus é aquele que fez a ligação entre o perdido ou o homem distante de Deus para com Deus. Nós vamos dar uma olhada aqui na palavra de Deus, nós vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, que é a nossa única fonte de fé e prática, que é a palavra de Deus, e vamos ver um pouquinho sobre esse quem é Jesus na própria palavra de Deus, né? Logo que nós vamos ver na palavra de Deus, e já que nós vamos usar a Bíblia como única fonte para verificar quem é Jesus, eu convido você a olhar os textos bíblicos aí, apesar de alguns eu refletir aqui, eu colocar aqui no slide, mas olhe no texto bíblico, abra sua Bíblia e depois você pode rever esse vídeo novamente e olhar com mais calma os textos bíblicos, né? Ah, por que cremos que Jesus é tudo isso, né? Sabe, nós cremos que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus. A Igreja Batista de Tucuruvi crê que Jesus é Deus. No Velho Testamento, nós encontramos algumas referências interessantes no Velho Testamento sobre tudo isso. No Velho Testamento, nós temos as profecias a respeito de Jesus que anunciam a divindade dele, né? Por exemplo, o texto que eu coloquei aqui para vocês, talvez possa estar pequeno para vocês aí na tela, mas esse texto de Isaías 9,6 diz: Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Jesus disse também em João 10,30: Eu e o Pai somos um. Tudo bem, você pode dizer aí o seguinte: mas Deus não está dizendo mas Jesus não está dizendo ser Deus com estas palavras. Aparentemente não, né? Se você olhar a grosso modo e olhar somente aqui nesse versículo sem considerar o contexto da passagem, tudo aparentemente não mesmo, né? Mas
Se nós olharmos o contexto desta passagem, ele diz algumas coisas interessantes que nos leva a pensar alguma coisa interessante. Veja a reação dos judeus quando Jesus disse isso. Olha esse texto. Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Veja, os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. Se não fosse assim, os judeus não falariam que queriam apedrejá-lo pelo fato dele ter dito ser Deus. Né? Então, os judeus entenderam exatamente o que Jesus disse, que era Deus. Né? Os judeus compreenderam o que Jesus estava dizendo ali. E nos versículos seguintes, Jesus jamais corrige os judeus falando, não, peraí, eu não disse que sou Deus. Não, não. Jesus não faz isso. Eu não falei para vocês que eu não sou Deus. Né? Isso indica que Jesus realmente estava querendo declarar que ele e o Pai eram um, ou seja, Deus. Um outro exemplo está em João 8,58, onde Jesus declarou: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. E isso também é uma declaração muito forte. É uma declaração muito forte. Uma vez, em resposta aos judeus, os judeus aqui, lógico, tomaram pedras para tirarem Jesus de novo. Você pode verificar aí o versículo de João 8,59. Anunciar sua identidade como eu sou, como ele fez aqui, ao fazer isso, Jesus fez uma aplicação direta do nome de Deus do Antigo Testamento. Quando ele fala eu e o Pai somos, eu sou, aliás, quando ele diz, né? Quando ele diz aqui, em verdade vos digo, antes de Abraão existisse eu sou, ele está fazendo referência ao Deus que se apresentou no Antigo Testamento, e exemplo em Êxodo 3,14. Porque os judeus, mais uma vez, se levantaram para apedrejar Jesus, porque eles viram que Jesus estava se identificando como Deus. Tem outro texto, João 1,1, que diz, e o verbo era Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo, o verbo se fez carne. Isso mostra claramente que Jesus é Deus em carne. Existem algumas entidades religiosas que mudam esse texto nos seus livros religiosos para ensinar outras coisas, né? Mas não é um mérito aqui de falar sobre isso agora. Tomé, o discípulo de Jesus, declarou, Senhor meu, Deus meu, lá em João 20:28. Jesus não corrigiu Tomé, falando, opa, não me chama de Deus, como os anjos faziam no Antigo Testamento, que não aceitavam ser equiparados. O apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo o descreveu, né? Descreveu Jesus como o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma referência. Pedro também, né? Pedro também fez tal referência, né? Deixa eu só passar aqui. O apóstolo Pedro também fez tal referência. O nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Deus o Pai também é testemunha da completa identidade de Jesus. Em Hebreus 1:8 diz o seguinte, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro de reino. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui. Como vimos, a Bíblia testemunha que Jesus é Deus. Seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não importa. Existem tantas teorias, as pessoas desprezam tanto os relatos do que viveram, do que viram acerca do Senhor Jesus, desprezam o relato da única palavra de Deus que existe hoje, né, que é a Bíblia Sagrada.
né, e tentam arrumar tantas desculpas lógicas para tentar fugir da presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas, salvo engano, essa palavra de Deus é o livro que mais tem transformado vidas em toda a história. Talvez você fale, ah, mas isso é um evento religioso, né? Outros livros religiosos também transformam vidas, mas eu creio que somente uma religião no mundo, somente uma religião no mundo, tem um Deus que se relaciona com seu povo como o cristianismo faz. Tem um Deus que se fez carne, habitou entre nós e ao terceiro dia ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Não existe outra religião no mundo que faça isso. Que tem um Deus que se relaciona com seu povo da forma que o nosso Deus se relaciona conosco, né? É bem diferente. Jesus é Deus, não duvide disso. Não coloque isso de maneira alguma de forma duvidosa na sua mente. Ele é Deus, ele te ama. Este Deus, esse Deus Jesus, te oferece vida eterna com ele. Basta nos arrependermos e reconhecermos Jesus. Ele veio para que tenhamos vida, e vida plena com ele, vida abundante com ele, vida propositiva com ele. Agora nós estamos passando em meio a várias adversidades, várias dificuldades no nosso contexto histórico por causa da pandemia, e nós podemos nos apegar a quem? Nos apegar à Netflix, nos apegar à televisão, nos apegar ao noticiário que só traz notícias ruins. Nós devemos nos apegar naquele que conhece todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se ele tivesse somente morrido em nosso lugar, beleza. Talvez você fale, beleza, ele morreu em meu lugar, tá bom, então beleza, acabou. Mas ele não só morreu em meu lugar, como ele também ressuscitou dentre os mortos para que pudéssemos ter tal esperança. Cristo morreu pelos nossos pecados, o meu e o seu. Né? O meu e o seu. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o que diz a palavra. Segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos discípulos, depois apareceu para várias pessoas, segundo os relatos, 500 pessoas aproximadamente. Quinhentas pessoas aproximadamente. Então, vamos nos apegar a Ele. Vamos ficar firmes nele. Né? Vamos nos ligar a esse Deus, até mesmo porque este Deus é o nosso pastor. Salmo diz, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. É verdade. E João também diz, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus é o meu pastor, é o seu pastor aqui, nos conduz nesse momento de crise, nesse momento de adversidade. Ele é que cuida de nós, Ele que nos dirige, Ele que nos coloca em seus braços para nos trazer, para nos ajudar a caminhar quando estamos machucados. Ele que nos conduz. Este pastor deu a vida por nós. Este pastor se entregou por mim e por você para poder nos conduzir à vida eterna. Nos conduzir ao Pai, podemos dizer assim. Eu não sei se você tem essa convicção ou não. Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção. Este bom pastor Jesus deu a vida por mim e deu a vida por você. Ele cuida de nós, de cada um de nós. A palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.
Quantos agora não estão cansados? Quantos agora não estão sobrecarregados, estão deprimidos, estão chorosos, estão com medo da situação que estamos vivendo? E o Senhor Jesus diz: Vinde a mim, eu os aliviarei. Pense nisso. O Senhor Jesus, ele é Deus, ele é o nosso pastor e também ele é o pão da vida. João 6,35 declarou Jesus: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O Senhor Jesus não está dizendo: olha, se você aceitar a mim, você não vai precisar mais comer, você vai viver somente de ar. Não é isso aqui. Logicamente, eu creio que ninguém aqui está pensando sobre isso, né? Está usando aqui metáforas, né? Para ensinar o que ele quer ensinar. Tá? Ele não está falando aqui do pão também, da padaria do Joaquim. Olha, vende a mim todos vocês, que daí agora nunca mais vai faltar pão na casa de vocês. Tudo bem. Talvez você está falando aqui, pastor, na minha casa tem pão todo dia. Eu sei, aqui na casa dos brasileiros, pelo menos dos brasileiros comuns, não falta pão na casa. Pode faltar um bife, pode faltar um pedaço de carne, mas pão não falta, né? As pessoas conseguem pão, a maioria, né? Espero que a maioria conseguem pão. Ele não é, não. O que ele está mostrando aqui, que ele está usando a metáfora do pão, usando o pão que na época, no contexto em que Jesus vivia, era o principal alimento. Né? O pão, nesse contexto aqui, era o alimento principal das famílias. Tá bom? Então, assim como nós temos hoje o nosso arroz e o feijão, nesse contexto de Jesus era o pão. As pessoas tinham como alimento principal o pão. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou a, a, eu sou o alimento principal para a alma de vocês. Eu sou o alimento principal para a alma de vocês. Eu é que posso sustentar vocês em todos os sentidos. Então ele usa dois elementos básicos para a manutenção da vida no seu tempo: o pão, que era o alimento básico, e a água, que para nós também é. Nós temos a comida sólida, aqui representada pelo pão, e a água, que são duas coisas básicas para podermos viver e sobreviver. E Jesus está dizendo, para você viver, você precisa do básico, do pão e da água. E eu sou o pão da vida. E se você comer de mim e tomar de mim, jamais morrerá. Né? Então, ele está usando aqui uma ilustração somente. Né? Agora, do que você tem se alimentado? Você já parou para pensar sobre isso ou não? O que estamos lhe apresentando aqui é o pão da vida, é Jesus o nosso Senhor. Eu quero que você se alimente dele. Talvez você esteja cansado de viver da mesma forma, sempre lutando com as mesmas dificuldades e muitas vezes sem perspectiva nenhuma, sem razão nenhuma de nada, e talvez você esteja sentindo falta de alguma coisa e não sabe o que que é, aquele vazio que precisa ser preenchido, aí você vai e preenche com festas, preenche com baladas, preenche com álcool, preenche com droga, preenche com um monte de coisa. Que tal de repente você experimentar Jesus? Somente o pão da vida pode saciar a sua necessidade. Somente o pão da vida pode saciar a sua sede e alimentar e te preencher como um todo. Somente Jesus pode te preencher e dar o que você precisa. E Jesus também, além de ser o pão da vida, ele é o salvador de nossa vida. Né? Isso é lógico. Isso é lógico. Jesus é o salvador de nossa vida. João 3,16 talvez seja um dos versículos mais conhecidos no mundo cristão, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como nós vimos anteriormente, pessoal, o homem está diante de Deus e para isso é, é, o homem estando distante de Deus está distante de Deus e para isso então Jesus veio. Para isso Jesus se fez carne. Para isso Jesus veio ao mundo para fazer com que este homem que está distante de Deus possa se relacionar com Deus novamente. Para isso você precisa crer. Para isso você precisa aceitar. Para isso você precisa negar o seu próprio eu aí, falando: olha,
Tudo bem, eu tenho aqui as minhas teorias, eu tenho aqui os meus achismos, eu tenho aqui o que eu ouvi falar, porque eu até estava dizendo para o meu filho uns dias atrás. No Brasil, todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é especialista em teologia. Todo mundo conhece teologia como tudo, mas somente de ouvir falar e de observar umas coisas que não tem nada a ver por aí, seja na televisão, seja em qualquer lugar. Então você conversar com Deus, deixar de lado as suas teorias, os seus achismos e converse com Deus, fale com Deus, fala para Ele abrir o seu coração e te mostrar a verdade, só isso. Converse com o Senhor, seja sincero com o Senhor. Ah, não, não dá para eu fazer isso porque a lógica, porque é isso, porque é aquilo, só que a lógica não leva ninguém para a salvação. A filosofia não leva ninguém para Deus. A lógica não leva ninguém para Deus, a filosofia não leva ninguém para Deus. Jesus leva as pessoas para Deus. Não estou dizendo que a lógica e a filosofia são inúteis, são extremamente essenciais e eu não gosto de diminuir nenhuma das facetas da ciência que Deus colocou no mundo. Todas elas são úteis. Lógica, filosofia, psicologia, tudo isso é útil, tudo é útil. Assim, toda ciência é útil. Toda ciência é útil. Só que nós não podemos usar tudo isso que Deus colocou no mundo para nos afastar de Deus, e sim para nos aproximarmos dele. Né? Eu quero concluir aqui fazendo a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Eu fiz essa pergunta no começo, não é? Para mim, Jesus é Deus. Para mim, Jesus é o meu pastor. Para mim, Jesus é o pão da vida. Para mim, Jesus é o meu Salvador. E para você, quem é Jesus? Como você tem atuado com Jesus nesse momento de dificuldade que estamos passando na nossa história? Como você tem se relacionado com Ele? Como você tem se alimentado com Jesus? Eu quero que você cresça no Senhor Jesus. Avance no Senhor Jesus. E seja um filho do Senhor Jesus, e seja um filho de Deus, tendo um relacionamento com esse Deus. O texto bíblico diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, falando de Jesus, aos que o receberam, aos que creram no meu nome, no seu nome, aliás, Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu espero que você seja um filho de Deus. Não criatura, porque a criatura está cheia de criatura. Tudo que foi criado é criado, né? Mas não criatura, eu quero que você seja um filho de Deus. Mas para isso, receba Jesus, como diz o texto. Receba Jesus. Receber a Cristo implica em arrependimento. Receber a Cristo significa deixar de confiar em si mesmo, em seus achismos, em suas teorias, em suas filosofias, sem fundamentos e sem bases, somente em ouvir falar, porque a grande maioria das pessoas que têm achismos e teorias acerca de Jesus nunca estudaram acerca de Jesus. Somente de ouvir falar, somente de ler manchetes, podemos dizer assim. Criaram as suas filosofias e os seus achismos. Largue tudo isso e venha para Jesus. Receber Jesus significa que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não tem mais ninguém que perdoa o meu pecado. Meu pai não vai perdoar os meus pecados. Minha mãe não vai perdoar os meus pecados. A palavra do Senhor ensina que é Jesus. É através de Jesus que Ele é o caminho, a verdade e ninguém mais para chegar até Deus. Não é suficiente crer intelectualmente. Tem muita gente que crê intelectualmente, sim, que fala, não, é verdade, Jesus é o Senhor, é o Salvador. Mas não é necessário, não é suficiente crer somente no intelecto, ter somente o entendimento. Que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz, etc. e tal. Não é suficiente, não é suficiente. É necessário ter sim um relacionamento com Deus. Ter sim uma resposta para com Deus de acordo com o que Ele coloca em nosso coração. Recebemos a Cristo pela fé através de uma decisão pessoal. É assim que nós recebemos a Cristo. Recebemos a Cristo pela fé através de uma decisão pessoal.
Fé é esta que o Senhor imputa em nosso coração. Tome a sua decisão hoje. Tome a sua decisão e aceite a Jesus. Creia, creia nesse Jesus. E saiba que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por você na cruz. E você que já tem o Senhor Jesus, agora é para você. Você que já tem o Senhor Jesus, confie nele. Ele é o nosso pastor. Ele nos conduz. Ele nos guia. Ele nos mantém. Ele nos orienta. Ele nos sustenta. Ele nos carrega em suas costas. Ele nos carrega em seus braços. Ele estende a sua mão. Confie no Senhor Jesus. Seja lá o que for que estamos passando, confie no Senhor Jesus. Não perca essa confiança nunca. Não perca essa fé nunca. Não desanime com isso, não desanime com os problemas, com a luta, com as lutas, tribulações, com as dificuldades, porque a palavra do Senhor diz que teremos mesmo essas coisas. Devemos ter bom ânimo, sim, vencer todas essas coisas em nome do Senhor Jesus, porque Ele está conosco sempre. Nunca nos desampara e nunca vai nos deixar. Confie nisso e creia no Senhor Jesus. Amém? Espero que esse devocional, espero que esse período, essa palavra tenha sido de grande valia ao seu coração e que reflita nisso. Creia no Senhor Jesus. Saiba quem é Jesus para você. Responda essa pergunta: quem é Jesus para você? E eu tenho certeza que você vai buscar as respostas no caminho certo. Que Deus abençoe e espero vê-lo na próxima aqui, tá bom? Deus abençoe.